Abacuque no capítulo 2, leitura a partir do versículo 1 até o versículo de número 5. Abacuque capítulo 2, versículo 1 ao 5. Diz assim a santa e inerrante palavra de Deus: Por-me-ei na minha torre de vigia, colocar-me-ei sobre a fortaleza, e vigiarei, para ver o que Deus me dirá, e que resposta eu terei à minha queixa. O Senhor me respondeu e disse: Escreve a visão, grava-a sobre tábuas, para que a possa ler até quem passa correndo, porque a visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado, mas se apressa para o fim e não falhará. Se tardar, espera-o, porque certamente virá, não tardará. Eis o soberbo, sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela sua fé. Assim como o vinho é enganoso, tampouco permanece o arrogante, cuja gananciosa boca se escancara como o sepulcro, e é como a morte, que não se farta. Ele ajunta para si todas as nações e congrega todos os povos. Até aí a leitura da palavra de Deus. Vamos orar mais uma vez, pedindo a Deus por iluminação no entendimento da sua palavra. Pai, nós viemos aqui nesta noite para cultuar ao Senhor. Nós já falamos com o Senhor pela oração, nós já louvamos ao Senhor através dos hinos e os cânticos, nós já lemos a Tua palavra, Deus. E agora, Deus, é chegada a hora em que o Teu povo anseia por ouvir a Tua voz. Permita, Deus, que aqueles que estão aqui nesta noite ouçam a Tua voz, sejam alimentados pelo Teu Santo Espírito, sejam exortados naquilo que é necessário, sejam lapidados pelo Espírito Santo do Senhor que está aqui nessa noite no meio de nós e em nós. Abençoa-nos, Pai, com o entendimento da Tua palavra. É o que clamamos a Ti, em nome de Jesus. Amém. Você já esteve em alguma situação em que você esperava uma pancada, mas veio alento? As crianças sabem bem como é isso. Quando estão na mesa almoçando com o papai e com a mamãe, e aí o pai vira e alerta o filho ou a filha e fala assim: filho, afasta um pouco mais o seu braço, esse copo de suco. E aí a criança não ouve, ela deixa ali, porque ela acha que ela já domina os movimentos e ela não vai bater o cotovelo no copo de suco. De repente, com o movimento terrível do cotovelo, o copo de suco cai, suco dentro do prato da comida. No susto, para tentar defender o prato ou o copo, ela esbarra no prato e vai para o chão, talher, prato, copo, e vira aquela bagunça. A criança já começa a chorar desesperada, porque ela sabe que aquele copo é do enxoval de casamento da mamãe. O prato foi presente de uma testemunha que ela mais gostava, e quebrou o prato, vai desfazer o jogo. E ela começa a chorar, já esperando a bronca. Mas quando ela esperava a bronca, a mãe levanta, arrastando a cadeira, e o coração da criança já começa a acelerar. O pai também levanta, e a criança já começa a, em prantos, clamar por misericórdia. E de repente, não vem pancada. A mãe corre na cozinha e pega um outro prato e faz mais um prato de comida para ela. O pai vem socorrer o filho para pegar no colo, para ele não pisar nos cacos de vidro no chão. A criança esperava guerra, mas veio paz, veio cuidado, veio amor, veio alento. Isso também já deve ter acontecido com você, adulto, que está aqui nessa noite. Sabe quando você manda alguma mensagem para alguém que você ama, e desde o momento que você está ou digitando ou gravando o áudio, você já sabe que talvez aquela mensagem pode não ser muito bem recebida. E aí você manda a mensagem. Você sabe que ela pode ser mal interpretada e gerar um conflito danado. E aí a pessoa visualizou, está online, e começou a digitar, parou de digitar, agora está gravando o áudio. Ai meu Deus, eu acho que eu não fui bem no que eu falei. De repente parou de gravar o áudio,
Uma hora depois, gente, cadê? E aí? Eu acho que eu fiz bobagem. E depois de uma hora, vem um áudio ou vem uma ligação. Você esperava pancada, mas não veio. Embora nós tenhamos dito coisas duras, que podem ser transformadas em um ataque, no final das contas, é demonstração do nosso coração. Um coração frágil que está precisando de cuidado e amor por alguém mais sábio do que nós. É assim com as crianças, é assim com você, adulto, é assim com todos nós. Deus é maravilhoso nisso também, em ver o estado do nosso coração e saber a hora em que Ele precisa endurecer e a hora que Ele precisa trazer para a gente um bálsamo. Deus é sábio e Ele sabe exatamente as circunstâncias em que Ele pode fazer isso. Jesus já nos ensinou que Deus não esmaga a cana quebrada, e às vezes nós estamos como cana quebrada, e Deus não vai esmagar. Deus vai trazer sim reparação, mas através de amor, de cuidado, de carinho. E hoje a gente vai ver isso acontecendo. Vemos um profeta que está ali como uma cana quebrada diante de Deus. Se você já viu a primeira e a segunda pregação que nós tivemos em Abacuque, no capítulo 1, você deve se lembrar. O profeta se coloca figurativamente numa torre de vigia, preparado para repressão. Por quê? Por conta das queixas que ele havia feito contra o Senhor. Mas o que Deus vai dar para ele? O que ele não merece: o Evangelho, a misericórdia. E ao pensarmos como Deus faz isso com Abacuque, nós vamos entender melhor como que Deus trata as inquietações do nosso coração. Hoje nós vamos ver que a providência de Deus é o mesmo que um plano perfeito, e Deus vai salvar todo aquele que crê e condenará todo aquele que não crê. Sendo assim, o tema do sermão dessa noite é: Deus salva todo aquele que crê, certo? Mas nós vamos aprender que nós devemos andar por fé e não por vistas. E não por vistas. Esse é o nosso tema. Andando por fé, não por vistas. E como que nós podemos fazer isso? Em primeiro lugar, para andarmos pela fé e não por vistas, nós precisamos confiar no que Deus diz. É o que nós vemos no versículo 1. Nós temos estudado esse livro e já vimos que ele narra um diálogo entre Abacuque e entre Deus. Se você reparou bem, Abacuque é quem fala o versículo 1 e o primeiro enunciado do versículo 2. Depois da palavra disse, é Deus falando até o final do versículo 5. Abacuque está com os ombros pesados devido ao tamanho do desvio do povo de Deus no território onde ele estava. Lembra? Ele está no território da tribo do sul, ele está ali em Judá e na tribo de Benjamim. Ele está profetizando a partir daquela região. As tribos haviam sido divididas já há muito tempo. E Abacuque já tinha reclamado do Senhor sobre isso. Até quando o Senhor ficaria em silêncio? É o que ele fala. A gente pode ver do versículo 2 ao versículo 4, Abacuque falando disso. É como se Abacuque falasse assim: Senhor, o Senhor não está vendo como é que está o seu povo? Em pecado, em iniquidade. Até quando, Senhor? E Deus responde: sim, Ele está vendo, e Ele vai fazer algo a respeito, e o que Ele vai fazer vai ser tão impressionante que vai ser até mesmo difícil de acreditar. Ele vai trazer uma nação impiedosa, violenta, e Ele trará os babilônios para ser o próprio flagelo do povo. Não era bem o que Abacuque esperava. Abacuque esperava que Deus levantasse ele ou o profeta Jeremias, que é contemporâneo seu, para alertar o povo e através daquele alerta levar o coração do povo ao arrependimento. Mas lembre-se, o tempo de misericórdia havia acabado. Deus agora ia trazer o juízo sobre aquela nação por conta do pecado deles. E Abacuque então fica perplexo e inquieto diante da resposta de Deus.
Ele argumenta com o Senhor, ele questiona a sentença do Senhor sobre a forma de agir. Ele inclusive fala assim: Senhor, como é que pode? O Senhor é puro de olhos. Como é que o Senhor vai levantar uma nação mais pecadora do que nós para nos punir? Esse é o dilema de Abacuque. Abacuque questionou teologicamente a decisão de Deus, porque ele estava certo. Deus é puro de olhos e ele não pode contemplar o mal. Como que agora Deus pode levantar uma nação perversa para fazer o mal sobre as tribos do sul, para levá-los em cativeiro? Mas entenda, Abacuque em momento nenhum faz essas indagações de maneira ímpia, ou de maneira irada, ou de maneira insubmissa, mas ele revelou a perplexidade do coração, da mesma forma que nós fazemos quando não entendemos as circunstâncias do mundo que nos cerca. Às vezes nós nos deparamos com situações que a gente olha e fala assim: Senhor, por quê? Por que isso aconteceu? Por que eu fui deixar isso acontecer, Senhor? E nós sabemos, como crentes que crê na doutrina bíblica, nós sabemos que Deus está por trás de todas as coisas. E aí às vezes a gente fala assim: Senhor, por que o Senhor não me impediu de fazer isso? Por quê? E existem coisas que do lado de cá do plano de Deus a gente não consegue ter a resposta. A gente não consegue chegar para uma mãe, jamais podemos chegar para uma mãe que está com seu filho no leito de morte e fala: foi a vontade de Deus. Ela já sabe que foi. Você não está trazendo consolo nenhum ao falar isso. Você está trazendo a inquietação para o coração. Diante de uma cena como essa, só estenda seu ombro e deixe a mãe chorar. Não queira dar respostas transcendentais, porque elas não vão resolver naquele momento. Abacuque questionou a Deus, e agora ele está ali, na torre de vigia metafórica, quietinho, esperando a pancada. O autor Palmer Robertson, ele diz: Abacuque tem plena consciência da audácia de suas recentes observações. Ele desafiou a propriedade do propósito do próprio Senhor. É compreensível, pois, que ele se prepare para receber uma reprimenda direta do Senhor. Abacuque deve ter pensado assim: agora é a hora de aguardar, vou preparar o lombo, porque vai vir a pancada, o martelo de Deus vai bater forte. E aí, vem pancada ou vem alento? Abacuque está agindo bem. Ele já pensou teologicamente, ele já orou, agora só resta a ele aguardar a resposta do Senhor. Não tem mais o que fazer. Metaforicamente, Abacuque está numa torre aguardando. O profeta não vai recorrer aos recursos de sabedoria humana. Ele não vai fazer isso. Em vez disso, ele espera por uma resposta que ele sabe que só pode vir do Senhor. Quando o nosso raciocínio teológico não nos acalma, nós devemos sujeitar a Deus em fé e aguardar. Devemos esperar, aguardar. E essa é a parte em que esperamos em Deus. O Salmo 62, versículo 1 diz: somente em Deus, ó minha alma, espera silenciosa, dele vem a minha salvação. O conforto de esperar pela resposta de Deus não é que a gente vai esperar tanto que a gente vai chegar a esquecer do problema, não é isso, mas que nós esperamos porque sabemos e confiamos que em algum momento Deus responderá, e esse é o grande benefício de podermos esperar em Deus, pois os que esperam sabem que podem aguardar por uma resposta, e esse aguardar é frequentemente acompanhado de um outro elemento: em silêncio. Mas veja, aguardar em silêncio não é deixar de orar, não é isso. A oração é uma atitude de quem quer ser tratado por Deus. Quem clama a Deus em oração deve saber que do outro lado você precisa esperar uma resposta da parte de Deus. O silêncio que eu me refiro aqui é com relação ao esbravejar, ao murmurar contra Deus. Isso nós não devemos fazer. Nesse ponto nós devemos ficar em silêncio. Vocês se lembram da parábola da viúva e do juiz iníquo?
clamando, aguardando por uma resposta de Deus, e esperar por uma resposta de Deus é expressão de fé. Você tem aguardado persistentemente a resposta do Senhor quanto aos seus dilemas? Ou talvez você já deixou de orar, ou talvez você já desistiu, e às vezes você até já esqueceu do problema. Veja, nós não podemos esquecer dos problemas, nós precisamos colocar diante do Senhor continuamente em oração. Insistir em oração, meus irmãos, é voltar-se constantemente para o Senhor em busca de descanso das nossas aflições e das nossas ansiedades. Se o problema ainda persiste, você precisa continuar em oração. Se o coração ainda está aflito, continue falando com Deus, porque Ele vai responder. A palavra dele diz isso. Enquanto oramos, demonstramos que confiamos em Deus, confiamos de que Ele vai responder. Mas veja, a prática da oração, só ela não basta. Não basta. Fala, que é isso, pastor? Está falando que não adianta orar? Não é isso. Não é isso. Porque a oração, meus irmãos, é um diálogo entre nós e Deus. A oração é a gente falando com Deus. Nós falamos com Deus em oração, mas Deus não fala com a gente através da oração. Não é um diálogo como no telefone que você fala e do outro lado a pessoa responde. A oração é você tendo o privilégio de falar diretamente com Deus, através da mediação do Espírito Santo, através da união que você tem com Cristo, o seu perfeito sacerdote. Nós sabemos que Deus responde à oração, mas não na oração. Deus fala conosco através da reflexão, quando meditamos na sua palavra, ou quando alguém nos leva a pensar mediante a palavra. Não fique orando esperando Deus responder. Quer ouvir Deus te responder? Vai ler a palavra dele, e vai meditar na palavra. Deus vai responder a você pelos seus dilemas, pelas suas orações, pela palavra dele. Deus não vai mandar nenhum profeta para te dar profetada, Deus não vai te dar sonho para você saber como é que vai ser seu futuro, essas coisas já cessaram. Deus agora vai falar com o seu povo mediante a palavra, Veja, quando um pregador prepara um sermão, obviamente nas aplicações, nas ilustrações, ele tenta trazer algo do cotidiano das pessoas que o ouvem. Não adianta eu falar aqui de exemplos e de coisas de vivência de quem mora no Canadá. Eu preciso falar das coisas das pessoas que estão aqui agora, sentadas aqui ouvindo. Nosso sermão está sendo gravado e transmitido pela internet, mas o objetivo é falar ao coração de quem está aqui, através da palavra de Deus. Mas às vezes você entra no culto e sai sem ter nada mexido. Não estou dizendo que você precisa sentir calafrio, arrepio, não é nada disso. Mas porque às vezes a exortação daquela noite não foi toda para você, mas foi para uma outra pessoa que estava ali. E Deus fala através da sua palavra. E isso para nós é uma bênção. E como é que deveria estar o coração de Abacuque nesse momento, hein? Certamente ele estava esperando uma exortação da parte de Deus. Abacuque era alguém que lia a palavra que ele tinha nas mãos, né, naquele tempo, e ele deveria certamente estar se lembrando de Jó. Jó questionou a Deus várias vezes, quanto às práticas de Deus, o porquê que ele estava passando aquilo, e quando Deus resolveu responder do meio do redemoinho, lá a partir do capítulo 38 do livro de Jó, Jó se sentiu tão pequenininho, que ele não pôde responder a nenhum dos questionamentos que Deus fez a ele. Ele simplesmente colocou a mão sobre a boca, ele ficou quieto, porque ele não tinha condição nem mesmo de começar a entender a profundidade dos desígnios de Deus. Talvez Abacuque estivesse ali na torre, só esperando o redemoinho, e aguardando uma resposta igual a que Jó recebeu. Agora é minha vez de ouvir o Todo-Poderoso, de ouvir um sermão cósmico do meio do redemoinho. Surpreendentemente, a resposta que Deus dá não é uma bronca, é um alento.
Veja o versículo 3. Porque a visão ainda está para se cumprir, no tempo determinado, mas se apressa para o fim e não falhará. Se tardar, espera-o, porque certamente virá, não tardará. E Yahvé responde, o Senhor responde: Abacuque, eu vou te dar uma visão, mas ela não vai se cumprir agora. Eu quero que você escreva essa visão em tábuas de um jeito tal que até quem passa correndo consiga ler. A resposta do Senhor veio em forma de visão. E ao entendermos isso, nós percebemos que a resposta que Deus dá não é somente a Abacuque, é para as pessoas da época e também para nós hoje, porque aquilo que Abacuque escreveu está sendo meditado e refletido nesta noite. E esse fato, meus irmãos, retira da esfera de uma resposta pessoal dirigida somente ao profeta. As instruções são claras: escreve a visão e deixa-a bem nítida. Mas o que isso significa? Talvez Abacuque tivesse que escrever em tábuas tão grandes e montar uma espécie de outdoor no paredão lá em Judá. Será que é isso? Talvez Abacuque tivesse que escrever nessas tábuas grandes, para ninguém perder a mensagem que Deus havia dado. Outros estudiosos traduzem essa parte como aquele que corre a leve. Esse é o sentido, da língua hebraica. Mas e qual é a ideia? Para que os mensageiros pudessem correr com a mensagem. É a ideia de correr com a mensagem. Mas com base naquilo que eu consegui pesquisar e aprender dessa passagem, o que eu vou defender é que essas tábuas provavelmente era uma mensagem lavrada em ardósia, de maneira que isso pudesse correr, não na corrida literal, em que alguém corresse e andasse como Jonas correu, anunciando. Não é essa a ideia. Ela deveria ser pública a todos, para que todos pudessem conhecê-la. Essa visão deveria ser perpetuada ao longo dos séculos, como verdadeira e gloriosa palavra de Deus. O contexto, meus irmãos, pressupõe uma alusão intencional à gravação dos 10 mandamentos, que também foi gravado em pedra, mas os 10 mandamentos foi gravado pelo dedo de Deus. Aqui é Abacuque que ia talhar na pedra. E essa é uma mensagem que vai além de responder ao coração de Abacuque. É uma resposta que vai ser propagada pelas gerações, uma mensagem que vai acalentar o coração de todo o povo, por todos os tempos da história da humanidade. Que bênção termos hoje essa palavra escrita, não é? Porque Deus a revelou. Ela não é fruto da cogitação humana, nem das imaginações das mentes mais iluminadas. Nós só conhecemos a Deus e o seu plano redentor, porque Ele transmitiu a sua vontade na sua palavra. É a palavra de Deus. O versículo 3 afirma algo sobre essa mensagem. Ela vai se cumprir num tempo determinado. Ela está se apressando para o fim. Se parecer que está demorando, aguarda, espera. É Deus que está dizendo que vai acontecer. E se Deus disse, é porque vai ser assim. Deus não falha. É uma mensagem que no tempo determinado do Senhor vai se cumprir. Pode ser que os nossos olhos às vezes não se convençam de que vai ser assim. Pode ser que os nossos olhos às vezes contemplem somente as circunstâncias. E as circunstâncias podem parecer mais fortes do que a palavra de Deus. Afinal, como é que Deus vai cuidar do povo? Se Ele acabou de dizer que está vindo para Jerusalém um exército violento dos caldeus, sob o domínio do seu imperador Nabucodonosor, para destruir, para varrer Jerusalém, eu não consigo imaginar uma saída. E Abacuque também não deveria imaginar uma saída. Ou pensando um pouco mais, como é que Deus vai dar a Abraão
uma grande nação se ele agora está mandando matar Isaac? É impossível. Como que o mundo vai ser evangelizado se os apóstolos estão sendo perseguidos e mortos? Como que Deus vai livrar os israelitas dos filisteus se eles têm um guerreiro cheio de músculo e de altura tenebrosa chamado Golias? E em Israel inteiro não tem ninguém para lutar com o campeão filisteu. Como é que Deus vai fazer isso? Como é que Deus vai fazer com que uma multidão que saiu do Egito agora está diante do mar, e do outro lado há o exército inimigo vindo para aplacar, para matar todos? O que Deus vai fazer? Eu não vejo saída. Como é que Deus vai salvar a humanidade se agora Ele vai mandar uma chuva devastadora e mandou um homem construir um barco grande? Como é que Deus vai salvar? Eu não vejo solução. Como que Deus vai salvar o mundo se aquele que Ele enviou e foi apresentado como Messias foi pregado numa cruz e morreu? Eu não consigo ver saída. Mas ainda bem que Deus tem saídas que o nosso coração não consegue nem imaginar. Talvez você está numa situação difícil agora, e você olha para o horizonte e você não consegue imaginar nenhuma saída boa. Todos os caminhos que você vê, uma hora vai dar errado. É como aquele joguinho que vinha no jornal, né, para chegar, para levar a girafa até a maçã do outro lado, e a gente vai errando, e parece que não tem um caminho certo. Às vezes a gente olha para a nossa vida e acha que é assim, e os nossos olhos limitados não conseguem contemplar uma solução. Mas veja, em cada um dos exemplos bíblicos que eu mencionei aqui, que para o homem parecia insolúvel, Deus concedeu uma saída. Se for do plano de Deus que você encontre uma saída, talvez ela não exista nem no plano cósmico. Ele pode construir, Ele pode fazer, Ele pode mudar toda e qualquer situação. Nós servimos ao Deus do impossível. Eu sei que nós somos presbiterianos e por vezes somos acusados de sermos pessoas frias espiritualmente, mas não somos, não podemos ser, porque o Deus que enviou Jesus Cristo é o mesmo Deus que transforma corações hoje. Então talvez a sua vida tenha circunstâncias complexas, continue clamando ao Senhor, porque Ele pode transformar toda e qualquer situação. Ainda bem que Deus vê saídas que o nosso coração não consegue imaginar. Está demorando, Abacuque. Espera que o dia vai chegar. Eu sei que o mal tem crescido no mundo e você talvez tenha achado que está demorando demais o Senhor voltar. O versículo 3 personifica a espera. O versículo 3 diz, do texto de Abacuque, ele diz: espera-o. Espera-o. Espera-o quem? Espera-o? Será que é o dia? Será que é? Nós estamos esperando a segunda vinda do Cordeiro, o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Ele vai voltar. Confia, ele vai voltar. Pode parecer demorado. Confia, Ele vai voltar, porque foi Ele mesmo que disse: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas, se assim não fora, eu não teria dito a vocês, pois eu vou e vou preparar lugar para cada um de vós, e quando eu for e preparar lugar, eu voltarei e receberei cada um de vocês para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Creemos nisso, meus irmãos. Por vezes o nosso coração tenta nos enganar, achando que não há solução. Não há solução para uma congregação de 25 anos virar igreja. Será? Não há solução para aquele meu problema financeiro. Eu não consigo ver.
Se somar todo o meu salário do ano, talvez não dá para pagar a conta. O telhado está dando vazamento, o que fazer? Está faltando o alimento que a gente gostaria de comer, o que fazer? Às vezes o nosso coração nos leva a desespero. Não se desespere, confia na palavra de Deus, porque Ele prometeu cuidar de cada um de nós, até o dia que Cristo volte para buscar a igreja. Talvez o desassossego do seu coração seja porque você esperava de Deus coisas diferentes, porque você tem planejado a sua vida de acordo com a sua vontade, e tem se esquecido de que Deus não tem compromisso com a nossa vontade, Deus tem compromisso com o plano que Ele mesmo escreveu. Às vezes o sofrimento vem, não para nos destruir. Lembra dessa frase? Eu disse no sermão passado, Deus está mais preocupado com o seu caráter do que com o seu conforto. Às vezes Deus nos coloca numa posição de desconforto, para que o nosso caráter seja cada vez mais forjado à imagem de Cristo Jesus. Porque se nenhuma dificuldade nos acomete, que aprimoramento nós recebemos? Porque o ouro é purificado no fogo, e o crente é purificado, é forjado no sofrimento. Saiba disso. O crente é fortalecido no sofrimento. Se sua vida não tem nenhuma dificuldade, não tem nenhum probleminha, saiba que você ora menos, você busca menos a Deus. Não quer dizer que hoje você vai falar assim, Senhor, manda sofrimento porque eu quero ser mais forte na fé. Não faça essa oração, porque os sofrimentos virão naturalmente. Deus nos concede. E sabe para quê, meus irmãos, que Deus também nos concede sofrimento? Para lembrar ao nosso coração de que o nosso lugar não é aqui. Porque quando as coisas estão indo muito bem, as nossas raízes nesse mundo parece que vão ficando cada vez mais profundas. Quando o sofrimento vem, não é que Deus está podando o nosso galho ou arrancando as nossas flores, Deus está diminuindo as nossas raízes, para que nós não amemos esse mundo, porque quem ama o mundo não pode amar a Deus. Esse foi o nosso primeiro ponto. Em segundo lugar, para andarmos pela fé e não pelas vistas, nós precisamos também confiar no plano de Deus. Qual é o plano? Que plano é esse? Veja o versículo 4. Eis o soberbo, sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela fé. O justo viverá pela fé. E o arrogante? A palavra de Deus diz que esse vai perecer. Olha o que Deus diz. Qual é a visão que se deve ser escrita em tábuas? Eis o soberbo, sua alma não é reta. Essa é a visão, o versículo 4 e 5. É o que Deus está dando a Abacuque para ele escrever em tábuas. Eis o soberbo, sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela sua fé. Assim como o vinho é enganoso, tampouco permanece o arrogante, cuja a gananciosa boca se escancara, como o sepulcro, e é como a morte, que não se farta. Ele ajunta para si todas as nações e congrega todos os povos. Esse início da revelação de Deus, a visão que Deus está dando a Abacuque, mostra claramente que Deus conhece de um modo perfeito quem são os ímpios e quem são os justos. O ímpio, nesse caso, é representado pelos caldeus, os soberbos, os arrogantes, alguém que confia em si mesmo, é alguém que Deus chama de arrogante, e ele diz que a sua alma não é reta nele, porque ele ajunta para si todas as nações, ele é insaciável em conquistas, ele simplesmente não se farta, e por causa do seu desejo insaciável, a nação quer ficar cada vez maior. Eles são comparados a um bêbado, que não sabe a hora de parar, que busca o vinho incansavelmente, ou também eles são comparados à morte, que sempre exige mais corpos. Nunca a morte fala assim, hoje chega, hoje está bom, né? Eu fico abismado porque todo dia quando eu vou levar minha filha no colégio, ali no Paulo Belmiro, eu passo entre o cemitério e o velório municipal, e todo dia, tem um monte de gente ali na frente, todo dia tem velório. A morte parece que nunca se cansa, ela sempre quer mais.
Então Deus está comparando os babilônios à morte, um sepulcro aberto, que cada vez quer mais, quer mais. Perceba então, meus irmãos, que o maior pecado da Babilônia não é a destruição que ela traz, é o coração rebelde e soberbo, que acha que não precisa se submeter a ninguém. Você deve se lembrar da história de Nabucodonosor e o que ele fez, achando que ele era o maioral, e Deus fez ele comer capim, não foi? Para humilhá-lo. Por outro lado, se esse é o soberbo, Deus apresenta que o justo viverá pela fé, e ele é marcado por lealdade a Deus e confiança nele. O entendimento imediato do versículo 4, meus irmãos, é que o povo de Deus não será aniquilado. Lembra que imediatamente antes aqui, Abacuque tinha dito já, não morreremos, lá no versículo 12 do capítulo 1, Abacuque fala, não morreremos. Por quê? Abacuque confiava que Deus tinha um plano para o seu povo, afinal Abacuque sabia que Deus havia prometido de que o Messias viria justamente da tribo de Judá. Então o povo não seria aniquilado, ele não conseguia vislumbrar a solução, mas ela viria, Mas veja, a condição de autoexaltação e estima pessoal traz algumas consequências. O orgulho, essa posição de autoconfiança, também exclui do soberbo a possibilidade de encontrar uma justiça fora dele mesmo. O soberbo é alguém que acha que ele é a própria justiça, não há justiça fora dele, fora dos seus critérios. No versículo 5, o soberbo é comparado à morte, que nunca se farta. Então, por meio dessas palavras de Abacuque, fica claro que o soberbo não pode ser reto. O soberbo não pode ser reto. Mas ao refletirmos sobre o orgulho, podemos ter a falsa sensação de que estamos isentos de ser orgulhosos. Afinal de contas, no Sermão do Monte, Jesus diz que bem-aventurados os humildes de espírito, e você está em Cristo, e você olha para você mesmo e diz, eu sou um bem-aventurado, então eu sou humilde de coração. Talvez o orgulho para você não seja manifestado de maneira externa, mas interno. Como assim, pastor? Você concorda comigo que uma pessoa que precisa de ajuda, mas que não pede ajuda, é uma pessoa orgulhosa? Uma pessoa que precisa de ajuda, mas não quer pedir ajuda para ninguém, ela prefere ficar sem ou errar, é uma pessoa orgulhosa. Desde a queda, meus irmãos, dos nossos primeiros pais, Adão e Eva, o homem tem buscado viver de modo autônomo, dono do seu próprio destino, senhor da sua vida. Dessa forma, o homem tem buscado viver sem ajuda, ainda que isso seja impossível, porque todos nós precisamos de ajuda. Eu não sei fazer eletricidade, eu preciso de alguém que trabalhe lá para chegar a eletricidade na minha casa. Eu não sei purificar a água para a água ficar limpinha para eu beber. Eu preciso de alguém, mas ainda assim, tem gente que nega precisar dos outros e acha que pode viver sem ninguém. Isso é impossível. Perceba então se isso não é orgulho. Alguém que não é suficiente, precisa de ajuda e não pede, isso é orgulho. E aí você fala assim, mas eu ainda não entendi a relação do orgulho comigo. Deixa eu clarear para você então um pouco mais. Esse é você, quando negligencia a oração, e ao invés de pedir ajuda e orientação de Deus, quer viver pela força do próprio braço. Isso é orgulho. Isso é orgulho. Abandone o orgulho, meu irmão. Busque ao Senhor em oração, clame a Deus por uma solução, pelo entendimento da situação. Os humildes são aqueles que já perceberam que não conseguem sozinhos e que encontram em Deus o auxílio para todos os obstáculos. Se esses são os soberbos, os justos contrastam com a referência da alma do soberbo que não é reta. Se o soberbo tem a alma torta, o justo tem a alma reta. A promessa de que o justo viverá pela fé apresenta a fé como o meio da apropriação dessa promessa. Que promessa é essa? A vida, bem como a fidelidade
e a maneira como nós vivemos. Mas essas duas palavras, elas são ideias bem diferentes: fidelidade e viver. E viver. Aliás, viver pela fé. São coisas que podem parecer diferentes para nós, principalmente quando nós estamos falando de justificação, como tratamos hoje pela manhã na escola bíblica. Por que isso? Porque nós não somos justificados mediante a nossa fidelidade a Deus. A justificação é um ato, é algo que ocorre fora de nós. Nós não merecemos a justificação. Deus imputa a justificação em nós através de Cristo Jesus. O justo é aquele a quem Deus declara justo. E aqui está a gloriosa semente da justificação pela fé, da doutrina da justificação pela fé. Já vimos em outra circunstância que a justificação, ela é um ato e não um processo. Ela acontece uma só vez e jamais precisa repetir. A justificação, meus irmãos, ela acontece fora de nós. Na justificação, somos declarados justos e não feitos justos. O justo é aquele que Deus justifica pelos méritos de outra pessoa. Não há nada que você possa fazer para ser mais justo ou para merecer a justificação. Percebe, irmão, que por meio dessa visão, Deus está mostrando para Abacuque que ele não se engana. Ele sabe perfeitamente que no meio do povo dele havia um remanescente fiel, mas até mesmo esse remanescente fiel iria sofrer na mão dos caldeus. Ninguém ia ficar isento do sofrimento. Ele sabe identificar no meio da multidão quem são os justos e quem são os soberbos. Pode parecer que o seu povo vai perecer, mas o seu povo vai viver. O justo, por sua fé, terão vida. Essa é a mensagem maravilhosa do Evangelho. Perceba, qual é o caminho para se ter vida? Não são boas obras, mas a fé. A fé. Não são os que fazem por merecer que obterão vida, mas aqueles que creem recebem a salvação. Aqueles que têm fé têm a vida. Tá, pastor, mas e que viver é esse? Eu tenho fé, mas que viver é esse? É esse viver agora ou o viver da vida eterna? Será que Deus está falando desse viver nesta vida ou da vida eterna? É interessante a gente olhar para o uso desse texto no Novo Testamento. E ele vai aparecer em Romanos 1,17, em Gálatas 3,11 e também no texto que nós lemos aqui no momento de confissão de pecado na liturgia, em Hebreus 10:38. E o sentido é o mesmo aqui em Abacuque. Lá em Hebreus, a viver pela fé está sendo representado pela perseverança. Mas tanto em Abacuque quanto nos dois textos que Paulo menciona a mensagem de Abacuque, o justo só alcançará a vida mediante a fé. A fé que justifica é a mesma que persevera. Abacuque ouve de Deus que o justo se distingue do ímpio não baseado em seus méritos. Os justos são marcados por sua confiança na aliança, assim como Abacuque confia na aliança, ele confia em Deus, ou seja, ele confia no cumprimento do plano de Deus. De modo contemporâneo a Abacuque, Deus havia concedido a Jeremias de que o povo ia passar 70 anos no cativeiro. 70 anos no cativeiro. Depois Daniel, que foi levado para o cativeiro babilônico, ele lendo Jeremias, ele vai entender as 70 semanas, e vai compreender que as 70 semanas que Daniel diz, que ele escreve, é justamente os 70 anos que o povo vai passar debaixo do cativeiro babilônico. E depois Deus vai levantar um outro povo, os persas, sob o domínio de Ciro, para dominar a Babilônia, instituir um novo império e fazer com que o povo de Deus volte para a sua terra, agora quebrantados. E aí é o que a gente vê em Esdras, Neemias, Ageu, Malaquias, é o retorno do povo.
Mas foi essa expressão, o justo viverá pela fé, que uma vez lida à luz de velas por um monge agostiniano chamado Martinho Lutero, sacudiu os alicerces da igreja do seu tempo e deu então o tom da reforma protestante do século XVI. A igreja não pode permanecer de pé sem a doutrina da justificação pela fé. Ela não é uma verdade qualquer. A doutrina da justificação pela fé é o âmago do cristianismo. A doutrina da justificação pela fé não faz brilhar o nome de Lutero, de Calvino ou de qualquer um dos outros reformadores, ou pré-reformadores ou pós-reformadores. Antes, a doutrina da justificação pela fé apresenta aquele que é a própria luz, aquele que é o autor dessa fé, Cristo Jesus. Só podemos encontrar aqui, nas Escrituras, o registro das promessas redentoras de Deus, que não tardam. Aquilo que Deus queria que perdurasse para todas as gerações futuras, não se tornou uma mera tradição oral, mas foi registrada na Escritura, nas Escrituras, na Palavra de Deus. As Escrituras são a tábua que Deus deixou para as gerações acerca do seu plano redentor e das promessas de libertação. E a mensagem é simples. A única maneira do homem escapar da ira de Deus é sendo justificado pela fé em Cristo Jesus. E todo aquele que crê, não importa o passado, não importa o quão feio foi o seu passado, todo aquele que crê será salvo. Talvez você que está aqui nessa noite, que nos visita, ainda esteja habitando entre os arrogantes, os soberbos. Talvez você seja um dos que olha para a própria vida e, embora reconheça que tem alguma falha, você acha que está indo bem. Você não está indo bem. Se você está sem Cristo, você está caminhando a passos largos para a morte eterna, a não ser que você se agarre em Cristo pela fé. Aquele que viveu uma vida perfeita e morreu na cruz para pagar os pecados do povo eleito. E se você vier a Ele, não importa a feiura do seu pecado, não importa o tamanho da sua ficha criminal, você vai ter vida. E não é qualquer vida, é vida abundante. Essa é a nossa história, meus irmãos. Desde o dia em que o mal pareceu prevalecer, Deus já tinha um plano perfeito estabelecido. Antes que os lábios do Senhor dissessem que haja luz, a Trindade Santíssima havia planejado que haveria a cruz. A resposta de Deus para o mal do mundo não está na mão de nenhum profissional da área mental, não está na mão de nenhum governante trazendo a paz mundial, não está na mão da ONU, não está na mão de algum líder que vai fazer a paz entre Israel e Palestina. A resposta do mal de Deus para o mal do mundo é Cristo. É Cristo. A resposta de Deus para o mal do mundo é Cristo, aquele que levou sobre si o nosso pecado. O mundo tenta nos esmagar com lutas e aflições, e a resposta de Deus para nós, meus irmãos, não é triunfalismo, não é teologia da prosperidade, não é emocionalismo. A resposta de Deus para nós é: creia em Cristo, porque um dia todos os seus sofrimentos vão cessar. Creia em Cristo, porque somente nele nós podemos ter vida. Creia em Cristo, porque somente nele nós podemos passar pela aflição, pelo sofrimento, de cabeça erguida, não como orgulhosos, mas de cabeça erguida, olhando para o horizonte e tendo novas perspectivas de vida em Cristo Jesus. Essa é a mensagem de hoje, andando pela fé, não por vistas,
Só é possível andar pela fé se nós tivermos Cristo Jesus no nosso coração. Que Deus nos abençoe.